Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Aqui é Ivan Ronaldo e a Maísa. E hoje nós vamos falar de um assunto que no consultório é, de certa forma, bem frequente, que é a relação do choro do neném. Não é bem o choro do neném em qualquer hora, porque a gente já fez uma live sobre isso, Maísa. Então, vai lá dentro do youtube.com/Ivan Ronaldo e procura choro do bebê Ivan Ronaldo, que você vai encontrar também algumas informações sobre o choro do bebê. Mas hoje especificamente é sobre o deixar o nenê dormir, chorando, ou deixá-lo dormir sozinho, né? O que isso pode implicar? Quais são as informações que podem às vezes desencadear nessa criança? Tem alguma coisa que você queira falar, Maísa? Não, vamos falar um pouquinho antes do contexto de que, se você está ouvindo aí agora, essa é uma gravação do podcast que ela vai ao ar segunda-feira, né? Segunda-feira lá no podcast, no Spotify, no Deezer, então no iTunes, onde você tem um podcast que você possa ouvir. Então, se você quer ouvir, que nem a Dani que está viajando agora lá e ouvindo o podcast, né? Eu espero que ela esteja ouvindo o podcast. Então, ouvindo o podcast, se você quer ouvir em algum momento que você está na academia, ou você está fazendo uma atividade física, você pode ouvir offline. Então, baixa lá que você pode ouvir essas informações e as lives anteriores de todo sábado, 7 horas da manhã. Eu aqui com a Maísa, em alguns momentos a Maísa sozinha, às vezes eu sozinho, né? Vamos trocando aí alguns momentos para essas informações, tá? Então, hoje nós resolvemos tocar num determinado assunto que carrega muita dúvida, né? Então existem muitos estudos de várias maneiras, né, Maísa? A maioria das teorias, né, sempre a gente vai olhar para o instinto, para como as leis biológicas nos colocam, né, a etologia animal. Então, muito que a gente vai procurar na questão instintiva é que realmente a criança vai chorar ou vai pedir por atenção, vai querer um colo, um carinho, em momentos que às vezes a gente considera não oportuno, digamos assim, né? Então são várias as formas de pensar, vários estudos que foram feitos sobre esse contexto, mas nós não somos especialistas nessa área, né? Nós não somos especialistas em como fazer o nenê dormir. Então, esquece aí que a gente vai falar como que tu vai ajudar você a fazer teu filho dormir, como que vou potencializar essa forma que o meu filho durma. O que a gente vai trazer aqui é as consequências, o que a gente vê na clínica com relação a algumas formas de fazer o nenê dormir, tá? Então a gente vai abordar alguns sintomas, alguns resquícios, algumas fragilidades que às vezes a gente vai ter que olhar, vai ter que modificar e ajudar o paciente lá depois a melhorar de alguns sintomas. E eu trouxe aqui algumas informações que algumas pessoas já mandaram sobre esse contexto de alterações que os filhos tiveram ou que elas mesmas tiveram após passarem por algumas situações de formas de trabalhar com o sono com essa criança. Enquanto a Maísa liga o Instagram dela, eu vou então comentar com vocês a relação então dessas informações, né? Então fique à vontade. Não tem conexão. Mas não tem problema, vamos aqui. Perdeu o teu então. Então, falaram, após tentar todos os outros métodos para fazer minha filha dormir, ganhei um livro, não vou falar o nome do livro, né? E fiz isso com a pobrezinha. Haja sessão de microfisioterapia, leitura biológica, sai que para reparar o dano, mas eu não tinha essas informações. E eu falei para ela, quem tem essas informações, né? Nós não temos informações, a gente vai ler um livro. Eu li vários livros quando minhas filhas estavam para nascer, para saber um pouco mais como fazer, como usar, qual abordagem utilizar, e realmente muitos dos livros está colocado que a gente tem que fazer determinadas situações, só que aquelas situações acabam sendo não muito agradáveis para aquela criança que está ali. Por que não são muito agradáveis para aquela criança? Porque na mentalidade de muitos dos profissionais da área da saúde, a criança só consegue sentir algo, ter emoção e lembrança de algo depois de uma certa idade. Então, depois dos 3, 4 anos que ela vai lembrar de alguma coisa. Então, na hora do parto, você pode fazer vários procedimentos que ela não está sentindo nada, ainda não está com as inervações, com mielina ainda, então não vai sentir tanta dor. Ou depois, ela pode até os 2 anos você fazer um monte de coisa com ela que ela não vai lembrar disso, então não tem problema. Então é colocado que não há um grande problema porque não há memória. Mas
quando a gente começa a trabalhar com métodos como microfisioterapia ou Brain Spot, MDR, crânio sacral, inúmeros métodos, hipnose, que possibilitam que a gente traga memórias do que aconteceu anteriormente, a gente sabe que é possível trazer memórias desde a gestação, dos primeiros anos de vida, tudo é possível reviver e aquela memória sim está gravada lá dentro desse paciente e pode sim deixar uma emoção, um sentir para aquela criança que vai gerar então alguns transtornos, alguns sintomas ou algumas dificuldades comportamentais, né, Maísa? Exatamente, e eu acho que é só o momento em que você começa a observar o sintoma da criança, talvez dali um pouquinho, dali alguns anos, que você vai olhar dentro das terapias ou dentro do que já aconteceu na vidinha dela, que você vai confirmar, realmente pode ter tido a ver, pode realmente não ter sido tão bem recebido para ela aquele método, né? Então aí a gente vê que mesmo dentro dos métodos que confirmam ou afirmam um certo jeito ou outro, existem sempre as falhas. E isso configura que cada um é cada um. Sim. Né? Sempre tem aquela, é uma porcentagem dos que dormiram fazendo tal coisa. E outra porcentagem que não aceitaram o método ou a forma como foi imposta dentro do estudo. Sim. Então isso também é científico. Eles ali também dá para olhar que cada um tem a sua individualidade, tem a sua forma de ver aquele momento como algo muito sofrido ou não. E nem toda criança vai sentir aquilo como realmente um trauma, né? Por mais que deixaram chorando, por mais que teve uma agressão, por mais que ouviu muita coisa que às vezes a gente pode achar ruim, nem toda criança vai olhar aquilo e vai desenvolver um sintoma sério ou uma dificuldade depois. Mas existe uma grande possibilidade e o que a gente vê na criança depois, que às vezes vem para o consultório, muitas vezes existe esse momento, esse bloqueio, essa marca lá atrás. Então eles sentem tudo, até mais que a gente. É por isso que eu falo que os extremos sempre são perigosos, né? O extremo demais para um lado, o extremo demais para o outro lado é às vezes uma fonte de alteração, de disfunção, de problemas às vezes para aquela pessoa. Então por isso que eu sempre prego um equilíbrio. Então vamos ouvir, ponderar e ver de que forma às vezes isso pode desencadear uma alteração ou não, né? Então essas informações às vezes acabam sendo destoadas, exatamente como a Maísa colocou. Às vezes tem muitos artigos científicos que falam sobre o estudo de como o bebê dorme. Então o bebê com a mãe e com o pai dormindo na cama e o bebê dormindo sozinho, qual que é a diferença? E é porcentagem. Nenhum estudo fala que 100% das crianças que dormem sozinho dormem melhor, ou 100% das crianças que dormem com o pai e a mãe dormem melhor. Então não existe 100%. Então existe sempre uma faixa de porcentagem e nem é acima de 70%. Né? Então é menos do que isso. Então cada criança funciona de uma forma, cada percepção é diferente. Mas se você tem um robozinho em casa, você pode sim programar ele assim, desliga 9 horas da noite, liga 8 horas da manhã e tá tudo bem. Mas não é assim, né? Nós não somos robôs. Não temos como colocar assim, é uma receita de bolo que você tem que fazer assim e assim vai funcionar, porque cada criança tem uma percepção diferente, tem uma ação diferente e tem um ambiente diferente. Então, o que significa esse ambiente? É tudo o que acontece ao nosso redor. Vai me dizer que você toda noite dorme do mesmo jeito? Diz aí, você como adulto, você dorme do mesmo jeito? Toda noite tu começa a dormir na mesma hora? Toda noite tu consegue pegar no sono facilmente? Porque não é assim. Nós não somos programados a ligar e desligar numa hora. Às vezes acontecem coisas, por exemplo, eu vivi alguma situação ontem à tarde que eu me estressei, que eu fiquei incomodado, e aí eu fiquei remoendo aquela situação e à noite eu tive dificuldade em pegar no sono. E a criança não é muito diferente. Se ela vive situações no dia, ela também pode ter dificuldades em pegar no sono. Se ela tem alguns medos, ela pode ter dificuldade de pegar no sono. E aí ela vai querer o quê? Né? Ela vai querer um acalento. Ela vai querer uma forma de eu relaxar. Olha outra mensagem que mandaram agora no YouTube.
Lembro do berço com um cobertor em cima que eu tentava retirar, mas não alcançava. Só não sei o que isso pode ter causado em mim. Então ela imagina aquela criança com a camaninha lá, ela tá lá dentro e ela não consegue tirar aquele cobertor lá de cima, porque não alcança, né? E aí, qual é a sensação que ela pode ter? Então pode ter inúmeras possibilidades, como eu falei, depende da percepção daquela pessoa. Mas existem casos e formas de acontecer. Esses dias atrás, eu tive uma paciente que veio e ela falou que o marido leu muitos livros e que ele queria colocar agora em prática. Então ele fazia o quê? Ele colocava a criança deitar lá no berço e fecha a porta, espera dormir, e a criança, o prédio inteiro ouvindo, a sogra vindo lá do apartamento dela para bater lá o que está acontecendo aí, né? E a mãe desesperada chorando, né? Então, até que ponto isso vale não só para a criança, quanto para a mãe em si, né? Ontem mesmo eu mandei um vídeo para você, né? E mostrava alguns vídeos da criança chorando lá e a mãe chorando do outro lado, porque nós temos um instinto de proteção, né? Eu, como um instinto de proteção, eu não consigo ver minha filha chorando sem ir lá e abraçar ela, né? Ou você saber o que está acontecendo com ela, por que ela está bem, não está bem. Mesmo eu vi um médico esses dias atrás, escreveu no Instagram assim: se eu vendo minha esposa, vendo minha mãe, vendo minhas irmãs chorarem, eu não consigo não ir ver o que está acontecendo, quem dirá com a criança que está desprotegida ali naquele momento, né? Mas por que se fala que a criança não sente, porque realmente eles acreditam que a memória não acontece antes dessa época. Então é mais fácil deixar com que isso aconteça, que ela durma, que ela chore, porque ela vai se acostumar. Até porque existem estudos também que falam que chorar é bom. Tem mesmo. E o fato de eles colocarem que precisa chorar, talvez para realmente desenvolver uma certa forma de chamar atenção. Até tinha uma palavra assim que era era um alerta perfeito, o choro. Porque muitas vezes, se eu não falo, eu não grito, eu não choro, ninguém me olha. E nesse sentido, a gente olha de outra forma também. Que se ninguém me olha ou eu preciso chorar para alguém olhar, é importante que alguém pelo menos dê um olhar que tudo bem, você está chorando, vamos lá, vamos ver o que você tem para resolver, mas eu não preciso deixar totalmente abandonado. Ou sem nenhum tipo de apego, não, nenhum tipo de conforto, né, de cuidado. E esses estudos que falam sobre choro, eles têm até cursos de como adultos chorar. Não sei se você já viu, né? Já vi. Mas de forçar o adulto que às vezes teve talvez até essa história aí, que eu não posso chorar, fique quieto, seja homem, né? Engole o choro. Então a gente é às vezes proibido de chorar, às vezes a gente é caracterizado que chorar é errado. Então a gente engole muito, a gente se faz de forte e aí aquele adulto reprime. E existem alguns cursos que ensinam a você expressar esse choro, jogar para fora e poder relaxar com aquela situação. Qual é o detalhe? Às vezes chorar alivia, mas não tempo, né? Você não precisa chorar momentaneamente para aliviar uma tristeza, ok, né? Tudo bem, você se sentindo acalentado, mas não 20, 30, 40 minutos ali chorando. Ou toda noite porque você está sendo ensinado a dormir sozinho, por exemplo. É um desespero, né? Não é um contexto de relação com o contexto de agora eu estou desabafando e estou melhorando, né? Ou mesmo uma criança que às vezes está muito com raiva, está muito estressada, às vezes ela cria dentro dela uma sensação de explosão, que às vezes ela precisa chorar para extravasar aquele choro, porque ela não está conseguindo expressar de outra maneira. Então tudo bem ela expressar aquele choro de uma determinada maneira, mas sabendo também que o pai e a mãe estão ali, eu estou aqui, estou esperando você, a hora que você se acalmar, eu estou aqui para te acolher, estou aqui na tua frente,
Tá? Então pode gritar, pode espernear, pode chorar para extravasar essa raiva, extravasar esse incômodo, porque criança também tem raiva, criança também se incomoda, criança também vive situações e tudo bem, né? Nós como adultos somos meio proibidos, né? Então fica quieto, não devo falar, não devo expressar a minha raiva, a minha angústia, a minha frustração. De novo, nós não estamos aqui para ensinar ninguém a como criar o seu filho. Estamos colocando observações do que a gente vê na clínica, tá ok? Se você acha que tem que deixar dessa forma, tem que ser dessa forma, ok, sem problema algum. Cada um tem a sua forma de olhar sobre essa situação e como a Maísa falou, nada é errado, você percebe o que é bom para você, tá? Só que o que a gente quer dizer é a consequência de algumas ações que podem ocorrer com a criança e o que a gente vê na clínica mesmo com os pacientes dessas crianças, quais são os sintomas que desencadeiam depois de uma alteração. Você tinha falado para mim antes, Maísa, de uma mãe que também viu isso e você atendeu. Talvez ela não tivesse tido esse olhar antes, mas a partir do momento que a gente falou sobre o podcast, né, ela caiu uma ficha. A gente sabe que em alguns momentos a gente faz coisas lá atrás que não são o que a gente faria hoje. E eu acho que é aí o ponto, né, Ivan? Eu tendo essa informação e me perdoando, deixando pra lá, então vamos tratar, vamos ir atrás de uma terapia. Mas realmente as crianças vêm às vezes com esse histórico de que eu preciso dormir sozinho, ou eu tenho que dormir, eu tenho que chorar até cansar, ou até vomitar, como houveram alguns relatos, de você ter que deixar a criança, porque ela precisa aprender a dormir lá sozinha. Então depois disso a gente pode encontrar vários sintomas, como realmente não conseguir dormir até 8, 9 anos, ter medo, ter muitos pesadelos, ter dificuldade para ficar sozinho num lugar escuro, porque naquele momento talvez o que foi colocado, imposto no desespero era um lugar que configurava, né? Não, a criança tem que dormir sozinha no berço, no quarto dela e com a luz desligada. Então isso configurou um medo que não deixou mais dormir sossegado, muita agitação, porque eu não posso sair daquelas grades do berço também naquele momento, né? Medo do escuro, e também em muitos momentos eles não se sentem no território deles ou sendo respeitados. A gente pode olhar algumas enureses também nesse momento, porque eu preciso demarcar o meu território de outra forma, gritando, esperneando, não tem jeito. Então uma enurese noturna, o xixi à noite poderia então vir também nessa informação, né? Então são várias as possibilidades que podem acontecer, vamos numerá-las aqui, né? Imagine então, vamos pensando então como é que é a situação específica. Vamos colocar abordagens específicas, situações específicas e o que poderia acontecer. Então vamos começar com a nossa amiga ali que falou no YouTube, né? Então ela colocou que ela estaria num berço e ela estaria nesse berço sendo forrado ali com o cobertor por cima, e ela querendo tirar aquele cobertor. Então ela está, por exemplo, num lugar escuro, fechado, sem ninguém, né? Porque eu não tenho ninguém, nenhum conhecido, nenhuma pessoa então que tem essa relação de cuidado a ela e está desprotegida. Então um dos padrões que ela pode sentir então, como a Maísa falou, o escuro e fechado. Então às vezes pode me incomodar estar no quarto fechado e escuro, né? Esse quarto fechado e escuro pode representar então uma questão de insegurança para ela. Então ela pode ter ou manter numa padrão ou estar numa relação de tensão, de insegurança, de preocupação com relação à situação que está vivendo. E essa forma de olhar para ela pode então desencadear o medo de fechado, então eu sentir presa, né? E o sentir presa, o sentir então um lugar fechado, escuro, pode representar para a paciente um contexto onde ela está presa. E presa, quem sabe aí qual é o tecido que pode gerar alterações no estado de me sentir preso? Quem aí estuda um pouquinho das leis biológicas e conhece um pouquinho essas informações? Então, me sentir presa ali no berço, sem poder sair, sem poder pular por cima do berço e ir para fora, porque algumas crianças acabam fazendo isso, né? Então, coloca um monte de travesseirinho ali, vão subindo e no chão depois. Então, qual é
qual é o tecido que é fragilizado quando a pessoa se sente presa? Diz aí, você que conhece um pouquinho das leis biológicas, entende um pouquinho dessas informações. A Paula falou, não tenho coragem, gente. O Enzo tem 6 anos, a cama dele é do lado da nossa. Quando nós falamos de sentir preso, gera uma fragilidade, um conflito motor. O que é um conflito motor? É um conflito onde que eu não me sinto capaz de me mover. Eu não posso sair dali, eu não posso mudar, eu não posso me mover perante algo que está acontecendo. Eu não posso ir para o outro quarto, eu não posso sair dali. Ó, Andréia, Lívia. Então, conflito motor. E esse conflito motor, quando há uma dupla situação, que é o que nós estávamos falando na aula passada do curso de Origens Avançado, que é uma sensação de hiperatividade. Então, uma criança que se sente presa num conflito de medo, que ela não pode sair daquele lugar, ela pode se tornar um pouco mais hiperativa com o passar do tempo, porque quanto mais eu me movo, mais eu posso fugir e não estar presa. Menos me prende, menos consegue me pegar. Então, nesse momento da noite, que representa um momento de me sentir presa, ao invés de ela estar tranquila, relaxada, para eu poder descansar e dormir completamente, a criança fica mais agitada. E daí vem aqueles pais falando que a criança o quê? Se mexe a noite inteira. Então ela vai lá para deitar, ela vira para um lado, vira para o outro, se mexe para cá, mexe para lá, e ela demora a pegar no sono. Por quê? Porque a sensação de sentir presa representava um perigo. Então, cada vez que eu me sinto presa de novo, ou cada vez que bate no momento que aconteceu aquele processo, porque nós gravamos o trauma com relação aos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, mas também o tempo e o espaço. Então, se o tempo é 10 horas da noite, me coloco naquele lugar. O cérebro gravou 10 horas da noite. Então, toda noite, às 10 horas da noite, o cérebro vai reativar o alerta que aquilo pode acontecer de novo. E aquela criança começa a se agitar novamente naquele horário específico da noite. E da mesma forma, né, o contrário pode acontecer quando a criança está tranquila para dormir, o pai e a mãe estão tranquilos para dormir, ninguém trouxe um incômodo na hora do sono e você coloca uma rotina. Porque eu marquei que naquele horário eu vou pro quarto, tá tudo tranquilo, tem uma musiquinha, ou alguém deita comigo, eu tô tranquila, pode desligar a luz. Aí também se sustenta de você implantar uma rotina e dar certo, porque muitas coisas são aprendidas. O duro é quando são aprendidas à força, quando existe essa dificuldade, você passou a tentar colocar uma rotina ou impor que tem que dormir no bercinho, mas você colocou de uma forma aí que você já sentiu que ele ficou resistente, que ele ficou com algum medo, com algum choro. Tenta, às vezes, uma modificação naquilo ali que você está vivendo, naquele dia, que é aquilo que ele vai marcar. Você vai tentando um dia, tentando outro, como muitas vezes dá certo para muita gente, que a criança nasce e dorme a noite inteira, a vida inteira. Porque, ou porque teve uma rotina, ou porque dormiu com o pai até um tempo e deu tudo certo, acontece. Porque às vezes você marca aquele momento, aquele local de uma forma agradável. Então dá para fazer também. E lembrando que a rotina é interessante, a criança gosta desse processo porque assim ela sabe como as coisas vão funcionar. Tá? E lembrando que a criança, ela já nasce sabendo dormir. Nenhuma criança não sabe dormir, né? Então a gente nasce sabendo dormir, só que talvez não sabe a hora de dormir. Né? O corpo se cansa e ele demanda um sono, a não ser que hajam conflitos. Aí, se houverem conflitos dentro dessa criança, já desde que nasce, ela pode ter despertares mais frequentes, ela pode não querer pregar os olhos em nenhum momento. Então pode haver sim conflitos da gestação, conflitos ali do primeiro momento de vida, que pode disparar no contexto de dificuldades mais intensas, né? Mas quando não é tão intenso esse processo e acontece então dessa criança ela vir nesse processo de que você mantém uma rotina para ela tem uma facilidade de, esse é o horário de descansar, ali eu me sinto mais segura. E a rotina,
Eu, por exemplo, coloco a rotina quando a gente vai e deita junto, lê uma historinha e elas vão dormir, as minhas filhas. Porque eu passo manhã e tarde trabalhando. Eu quase não tenho tempo para ficar com elas. Então, Ivan, eu gosto desse momento de estarmos juntas, estar ali conversando com elas, estar ali rezando com elas, estar ali estando num ambiente com elas agradável, de conforto, de contato, né? Então, elas, para mim, eu gosto desse momento, e elas gostam desse momento, porque a gente tem essa troca de amor. Né? Sempre é fácil? Não, nem sempre é fácil, né? E sempre a rotina funciona? Não, nem sempre funciona, como nós falamos anteriormente. Existem situações no dia a dia que podem interferir nesse processo. Então, se a criança, por exemplo, foi para o colégio e aconteceu uma situação, ela se frustrou, ela se estressou com alguma coisa lá que foi mais intenso e ela não pôde expressar isso, ela pode à noite esperar que você ouça ela e que saiba o que está acontecendo. E às vezes a criança não sabe que ela precisa falar para que você entenda. Exatamente. Da mesma forma que a gente fala muito, hoje foi estressante, o que aconteceu com você? Estou estressada. A gente expressa dessa forma o nosso incômodo. E as crianças, muitas vezes, a gente espera que eles ajam sempre do mesmo jeito, até porque eles não têm por que se preocupar, né? A vida criança não se estressa, é brincar, comer, dormir, estudar às vezes, né? Então eles não têm o que se estressar. E na verdade eles são humanos da mesma forma que nós somos desde que nascemos, desde que estamos na barriga da mãe, né? Então a gente tem que olhar para isso. E eu acho muito interessante, sempre, da mesma forma que o Ivan, tudo que eu faço dá certo? Não, a gente sempre tem problemas para estar olhando, coisas do dia a dia, coisas que eu talvez trouxe para a vida deles também, coisas que o pai trouxe para a vida deles, coisa que eles trouxeram de herança, às vezes, da infância dos pais também, né, Ivan? Então, a gente tem que olhar para isso com essa informação, esse conhecimento. Tudo bem, fizemos errado, conduzimos de uma forma que não foi tão legal, mas a partir do momento que eu acho que isso não tá bom, que está incomodando, vamos olhar para essa criança e ver o que pode estar incomodando. Porque às vezes a gente quer condicionar eles a algo que faz bem para nós como adultos e não para o que eles querem. E às vezes o dia do choro, o dia da birra, o dia que realmente eles não querem dormir, que eles brigam na hora de dormir, às vezes seria uma noite. E a gente que vai levando isso porque todo dia você quer estar fazendo aquela briga ali. Então, se às vezes você dá um passinho para trás, naquele dia, nossa, hoje ele está diferente, hoje ele está estranho, hoje ele quis ir dormir na minha cama, né? Então, assim, são várias formas de olhar, mas com certeza eu digo, não tem problema, não tem nada de errado. O que acontece tento mudar se não ficou bom. Vamos tentar mudar, fazer uma mudança pequena, não deu certo de novo, volta. Porque o certo é só o que dá certo pra você. O que dá certo pro Ivan, às vezes não dá certo pra mim. Porque as minhas crianças são diferentes, eu sou diferente, o pai é diferente da família lá, por exemplo, do Ivan. Então a gente pode até pensar bem parecido, né? Fazer completamente diferente em casa. E não tem problema. Deu certo pra mim, eu vou continuar aqui, porque é confortável pra gente. É bom dar, traz sossego, paz, né? E o contexto assim de culpa também, né? Porque às vezes o pai ou a mãe se sente culpado porque tomou uma ação que às vezes não foi eficiente, às vezes a criança chorou ou trouxe alguma alteração, e a culpa só é culpa quando a gente tem intenção de fazer mal. Se eu li num livro, ou vi um vídeo e falava para fazer, o médico falou que era para fazer de determinada forma, e às vezes aquilo gerou às vezes um problema, não se culpa, porque a gente faz o melhor que pode dentro do que a gente conhece. Então, ali foi uma informação que eu recebi e eu fiz o melhor que podia dentro daquela informação que tinha. Então, agora passou, agora vamos contornar e seguir em frente. Mas persistir na frustração, sabendo que é errado ou que vai desencadear um mal, daí sim a gente pode entrar numa culpa ali de que a gente está fazendo mal para outra pessoa e às vezes para o nosso benefício. Por quê? Eu, por exemplo, eu tinha muito esse padrão de que eu queria que as coisas acontecessem no meu horário, queria que as coisas acontecessem na minha hora, cronograma, tudo certinho. E quando nascem os filhos, cronogramas não existem mais. Então a gente perde os nossos cronogramas, perde nossos horários, a hora de dormir, a hora de que as coisas acontecem e tudo bem. Então é um aprendizado
para os pais saberem que eles não estão mais no controle total da situação. Né? As coisas não acontecem mais tudo na hora que eu quero, né? Porque a criança também tem as suas dificuldades, tem os seus pesadelos, tem suas dificuldades, suas doençazinhas que podem aparecer em alguns momentos que vão fugir do cronograma. Mas um adulto que é rígido, porque viveu coisas na vida dele que fez com que ele tenha dificuldade em sair da rotina dele, mudanças de cronograma, vai ter mais dificuldade em adaptar-se. E uma das coisas que eu comecei a aprender é que quando eu ia fazer minha filha dormir, quanto mais relaxado eu estava, mais a minha filha conseguia dormir. Se eu estou ali pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a cabeça pilhada, o coração acelerado, dorme essa criança. Então coração, respiração, tudo no ritmo, frequência cardíaca, frequência respiratória acelerada, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro, pensando um monte de coisas. A criança, ela está na mesma frequência que você, ela está do teu lado. Então ela vai estar no mesmo ritmo, que tem que estar alerta, tem que estar pronta, porque vai acontecer alguma coisa. Então não funciona, né? Então, se você consegue equilibrar esse teu ritmo cardíaco, equilibrar esse teu ritmo respiratório naquele momento que é o momento de dormir, você consegue fazer aquela criança dormir um pouco mais fácil, e aí você pode fazer as tuas coisas se você não dormir também, né? Mas pode acontecer, já que você relaxou tanto, ir junto, né? Mas pode conseguir um pouco relaxar e diminuir essa frequência para esse momento, senão a criança está andando na mesma onda, né? Então, se os pais estão estressados, se os pais estão tensos em casa, como que a criança pode se sentir segura? Né? Eu vejo alguns vídeos de animais selvagens, e daí você vê aquela mãe leoa armada, olhando, porque tem ali hienas passando ali pelo território dela, ela está cercada, ela está armada. Os leãozinhos, eles não ficam deitados, sossegados, eles já ficam atrás da mãe, eles já vão acompanhando a mãe, porque sabem que alguma coisa está acontecendo. Então a expressão corporal da mãe, do pai ou do tutor, do cuidador daquela criança, né, seja quem cuida daquela criança, representa se o ambiente está seguro ou não. Então, se o ambiente está seguro, é lógico que eu posso relaxar, que eu posso descansar, eu posso dormir. Mas se o ambiente está tenso, porque o pai brigou com a mãe brigou com o pai, ou porque a avó trouxe um transtorno ali para casa e teve alguma confusãozinha, ou porque há uma coisinha que traz uma picuinha entre o pai e a mãe. Eu falo bastante da Guerra Fria, né? Então tem alguma coisa da Guerra Fria, ninguém fala nada, tá tudo emburrado um com o outro, e aquela criança está percebendo, alguma coisa de errado está acontecendo. As pessoas, os adultos que deveriam me proteger não estão bem. Melhor eu me preocupar também, né? Melhor eu ficar alerta, porque alguma coisa vai acontecer. Então, deixar essa criança para dormir, sabendo que ela está sozinha, e os protetores dela estão tensos ali fora, alguma coisa está acontecendo. Não sei se faz sentido, mas... Sim, é aquela criança às vezes que vai chamar milhões de vezes à noite, né? Então até deita e dorme, mas cada pouco, ô mãe, ô pai, vem aqui, vem dormir comigo, tô com medo, preciso fazer xixi, preciso tomar água, porque realmente ele precisa estar em alerta e talvez ele se sinta até um pouco responsável por dar esse suporte para aqueles adultos, né? Então às vezes a gente coloca esse peso, né, da forma como você vai deitar, às vezes nervoso ali, querendo até, não, eu deito toda noite com meus filhos, mas você fica lá meia hora brigando porque você quer fazer outra coisa, você precisa que eles dormam às 9 para você ir lá ter o teu momento com o teu celular, com a tua esposa, com o teu marido, e você não vê que aquele tempo que você está perdendo, brigando para que eles dormissem, você poderia estar um pouco mais tranquilo, e muitas vezes, enfim ele dormiu. Aí daqui meia hora ele começa a te chamar, porque realmente ele sente que não pode dormir, porque existe um problema lá, ou com o pai e com a mãe, como o Ivo falou, ou às vezes porque realmente, se o pai está tão nervoso ali na hora de me pôr dormir, é porque pode ter algum perigo, algum problema, ou aquele trabalho que o pai tem que fazer depois que vai dormir está causando tanto estresse pro pai, que ele pensa, vou tirar meu pai daquela preocupação dele, vou dar uma felicidade para ele. Vamos brincar, pai! Acontece muito,
Porque daí eles dizem assim, né? Muitas pessoas dizem, ele tá querendo chamar atenção. Qual é o remédio para quem chama atenção? É dar atenção. E às vezes o dar atenção como esse remedinho para essa criança é 5 minutos. Da mesma forma que às vezes eu falo muito pro meu filho maior lá em casa. Calma, Miguel, o Vicente ele é bebê. Bebê às vezes pega o brinquedo do maior, dá uma olhada, não gostou de brincar. Ele só queria por causa daquele espelho, por causa daquele exemplo que o irmão estava dando, que era tão legal brincar com aquilo, que às vezes ele até pega, olha e já solta. Então assim, calma, eles são diferentes de nós. Não é porque hoje ele não dormiu que ele não vai dormir a vida toda. Não é porque os primeiros dias de vida dele está muito conturbado, está muito sem rotina, que ele vai ser um bebê assim o tempo todo. A gente coloca essa expectativa antes de ser muito perfeito, de manter seus cronogramas, a frustração é tão grande que você acaba aumentando o problema que realmente poderia ser um pouco menor. Pegando o gancho do que tu falou ali, se o teu esposo à noite ele chega e briga contigo, né? Xinga, fala alguma coisa. Não problema. É fácil de ficar deitado na cama e pegar no sono? Até porque você às vezes tem coisa pra falar, né, Ivan? Você quer terminar aquilo, ou não ficou bem explicado. E muitas vezes é aquilo ali também que a criança quer expressar. E se ela é bem menor, no caso que só choraria, porque a primeira forma de comunicação da criança é choro. Ela pode chorar por fome, por frio, por incômodos, por dor, e você não sabe nem interpretar. Então às vezes você tem mais algo pra falar e estão dizendo, vai dormir, ou acabou o dia, lá na discussão dos adultos, acabou, agora temos que ir dormir. Fique quieto aí agora, durma uma vez. Como é que a gente vai fazer, gente? Às vezes falta coisas, momentos pra gente falar. Quanta coisa que a gente pode olhar para depois, que vem da falta de expressar. Quantas pessoas hoje dizem, mas eu não sei dizer não, mas eu não falo, ele briga comigo, e eu não consigo dizer para ele, ou eu tenho aquela dificuldade lá com a mãe, com o irmão, com o chefe, né? Às vezes as crianças olham os pais como chefes, né? Superiores. Depois vão crescer, vão ter uma profissão e vão ter dificuldade de expressar, às vezes, ótimas ideias que teriam para crescer, evoluir na profissão ou na forma, no estudo mesmo, dentro de uma graduação, porque entende que quando alguém manda, ele só obedece, ele não pode ter uma opinião. Então, isso também é uma coisa que pode levar a um momento em que você deixa a criança chorar ou manda ficar quieto, né? E entrando nesse contexto, deixar chorar também é não poder expressar meus sentimentos, o meu incômodo, minha frustração, como você falou, ou né? eu posso chorar, ninguém vai dar bola pra mim. E ninguém vai atender. Então, o que vale a pena eu chorar, o que vale a pena eu reclamar, o que vale a pena eu falar sobre meus sentimentos, sobre o que me incomoda, porque aquela pessoa que deveria ser meu suporte, ou aquelas pessoas que deveriam ser meu suporte, não estão ali. E aí, se eu não tenho ninguém por mim, como é que eu vou confiar nas pessoas, né? Primeiro ponto, né? Como é que eu posso confiar nas outras pessoas? Então essa criança ela pode vir com uma dificuldade em confiar que os outros vão estar ali para me dar suporte. Então isso para algumas pessoas acaba acreditando que até é uma boa, né? Porque daí a criança nasce forte, autoconfiante, dá conta de si mesmo, resolve todos os problemas, ela é forte e tal e não pede ajuda para ninguém, mas entretanto lá dentro se corrói com a tristeza do abandono. E até porque hoje talvez não faça essa diferença. É bom eu ser independente, é bom eu não precisar de ajuda de ninguém. Mas quem que vive sozinho, né, Ivan? E os casamentos, né, falando desse negócio de confiar, né? E os casamentos, muitas pessoas que são adultos, que vêm para o consultório, eles não vêm e a gente encontra situações onde simplesmente a pessoa não falou. Às vezes não falou que não gostou, não é um problemão, mas não gostou de uma situação que aconteceu. Eu não gosto da forma como ele chega e não me dá um oi. Eu não gosto da forma como ele age no momento em que a gente acorda, no momento que a gente está com os amigos. Eu não gosto que ele exagera quando ele bebe. As pessoas simplesmente não falam.
não falam aquele incômodo. E muitas vezes eu poderia ter um cúmplice ali do meu lado, eu poderia ter aquela pessoa que eu estou trocando para mim evoluir junto, para mim realmente manter uma vida tranquila com aquela pessoa reclamando. E porque entra numa sensação de que se eu não, ninguém me dá suporte, eu acabo já acreditando dentro de mim que aquela pessoa que deveria me dar suporte, que é meu esposo ou minha esposa, não está me dando suporte. Então, não, todo mundo é assim mesmo, né? Ninguém dá suporte para mim, então eu tenho que me virar sozinho, eu não posso expressar as minhas necessidades. Então é melhor eu ficar quieto e já jogando para outra pessoa essa sensação de que você não me dá suporte como meus pais. E se eu aprendi que ninguém me ajuda, eu também talvez passe a não dar bola para ninguém. Não olhar para as dificuldades do outro, para quem está bem próximo, ou para realmente ser aquela pessoa, vamos dizer assim, nossa, que egoísta, essa pessoa ela é muito egocêntrica, ela é muito egoísta. E na verdade, às vezes ela aprendeu que é assim, no mundo dos adultos, cada um por si, Deus por todos, e nós temos que nos virar de uma forma ou de outra. E muitas vezes, eu acho que todo dia, de alguma forma, a gente precisa de alguém. E se a gente tem essa dificuldade de confiar ou insegurança em até chegar e dizer assim, Ivan, eu acho que eu posso te ajudar nisso que você está tendo dificuldade, ou você poderia me ajudar nessa minha dificuldade, ajudaria tanto, poderia dar um impulso tão grande, principalmente nos relacionamentos mais próximos, né? Como os casamentos ou como a família em si. Como poderia ajudar? E falando nesse contexto de a pessoa ficar mais fria, né, perante aos relacionamentos, e diz aí você que trabalha com as leis biológicas, já viu sobre psiquiatria, qual é o conflito que gera essa sensação? Então, qual é a percepção? A gente está juntando o que se fala, o que a gente ouve dos pacientes com os conflitos biológicos, tá? Então me diz aí qual é o conflito que gera essa sensação de frieza, tá? Essa sensação de dificuldade em poder demonstrar meus sentimentos ou receber os sentimentos de outras pessoas, achar que as pessoas não estão ali por mim. Qual que é o padrão? Me diz aí, vamos fazer uma troca, né? Que eu gosto bastante dessa troca, que saber se vocês estão alinhados aí com as informações que a gente está falando, né? Olá, Cláudia Nascimento, a Cláudia Amaranto, opa, errei, tá longe. Cláudia Amaranto, emocionalmente morto. E a Lívia, emocionalmente morto. Então esse contexto de emocionalmente morto é o seguinte, né? O que o Haber, com as leis biológicas, ele desvendou aqui? Existe uma conjunção de conflitos que geram umas sensações emocionais e que alteram o comportamento da pessoa. O que significa isso? Quando nós vivemos uma situação, por exemplo, de um conflito, não é na epiderme, Lívia, um pouco mais para baixo, um duplo conflito na derme ou em algum tecido de proteção, que seja pericárdio, peritônio, mesentério, algum desses tecidos, ele desencadeia uma sensação de atentado à integridade, uma sensação de perda de proteção ou de ataque contra a integridade do meu corpo. E essa sensação, ela acaba desencadeando, então, quando é vivido em um conflito apenas, ele pode desencadear, às vezes, uma alteração de pele, por exemplo, uma verruga ou uma pinta de beleza na pele. Mas, quando eu vivo dos dois lados do corpo a fragilidade, ou seja, pode ser um ataque vindo dos dois lados, ou eu me sinto desprotegido pelo meu pai, desprotegido pela minha mãe, porque são as duas pessoas que estão em casa e não estão ali para me proteger, eu posso entrar numa sensação que eles chamam de emocionalmente morto. Mas não é emocionalmente morto porque eu penso em morte, não é isso, mas eu diminuo as sensações emocionais. Então, se eu amo tanto meu pai e minha mãe e eles me deixam, eu não vou tender a amar um pouco menos para não sofrer tanto quanto antes? Não é assim que funciona no casal? Briguei com a minha esposa e agora, se eu tenho perigo de perder ela, vai doer se ela me deixar. Então é melhor eu amar menos do que sofrer por ser rejeitado. E aí aconteceu de novo. Diminui mais ainda o sentimento para eu não sofrer tanto se eu for deixado. Então isso vai criando uma sensação de que quanto menos eu me entrego,
menos eu sofro se eu sou deixado. E é isso que acontece com aquela criança. Aquelas pessoas que eu mais amo na minha vida, que eu mais sinto afinidade, me deixam. Dia após dia elas me deixam. Então, como que eu vou entregar afetividade? Como que eu vou me permitir sentir todo aquele amor, todo aquele contato, todo aquele carinho, se eu me sinto rejeitado? Então vai diminuindo a sensação de afetividade para aquela pessoa e deixando ela mais fria mesmo em alguns momentos. Porque a gente aprende a lidar assim para sobreviver. É como se fosse uma proteção. É melhor eu reagir assim porque eu já sei o que eu estou recebendo. Então se aprende muita coisa boa e se aprende muita coisa que às vezes vai nos prejudicar lá na frente, né? E ali fala... Nossa, sou todinha assim, embora eu queira, não consigo ajudar e nem aceitar ajuda, não confio. Então, quando a gente perde esse processo, enquanto a gente não trabalha com esses conflitos que estão lá dentro da gente, a gente fica mais nesse bloqueio mesmo. E é tão difícil, talvez aí como ela está falando disso aí, porque realmente foi a forma como eu aprendi a sair dos problemas. Então eu não gero incômodo para ninguém, mas eu também não preciso de ninguém, eu tenho que me virar. Talvez seja mais rápido para mim resolver meu problema, seja mais confortável para mim, eu esteja aqui no meu canto, faço do meu jeito e eu me estresso menos. Então, mas é porque foi aprendido dessa forma, né? Foi dado o exemplo dessa forma por muitas vezes. E em alguns estudos também que a gente vê o contato físico, que muitas vezes hoje, por toda a sociedade ou por todos os comportamentos que foram trazidos para nós do que seria certo, entre aspas, tira um pouco o contato físico, né, do bebê e da mãe, que foi aquele livro que tu me mandou. Que o fato de você ter que não pegar, não segure no colo todo momento, não pode dar de mamar toda hora que esse bebê quiser, você tem que deixar ele chorar para que ele aprenda que você não está barganhando o colo, que não está aprendendo a ser dependente de você, ou dormir na sua cama, não pode dormir. Isso vai diminuindo tanto o contato físico, e que em alguns momentos teve quem falou que o contato físico, para muitos, é a mesma coisa que você dá o leite para uma criança. É um alimento também. Então, sem o alimento ou sem o contato físico, teria uma proximidade bem grande para uma criança bem pequena. Com certeza. E aí entra também vários contextos do fator de que se fala que contato físico gera a criança ser dependente, né? Então, ser dependente é aquela pessoa que vai ser dependente de todas a vida inteira, ela sempre vai precisar das pessoas. Quanto mais você dá carinho, mais ela vai desejar e depender de outras pessoas. Mas isso não é totalmente verdade, porque a minha segunda filha, que quanto mais a gente abraçava, mais a gente acolhia, ela vai, se vira sozinha, sobe lá, pega o copo dela, vai lá quando está em público, vai e tal. Porque quanto mais segurança você dá para ela, mais segura ela se sente. É o oposto, né? Porque quanto mais insegura aquela criança é, porque não tem esse acalento, não tem esse conforto, não tem esse suporte, mais ocorre a tendência de ela se sentir insegura. Porque se eu tenho esse suporte, gente, eu posso ir lá e tentar fazer, e se eu errar, alguém me ajuda. Então eu posso fazer, eu tenho essa liberdade, eu posso falar que alguém me ouve e me responde. Eu posso ir lá, subir, pegar a minha água e se der tudo errado, alguém vai me ajudar. Então é o contrário, né? A segurança que você passa estando ali perto, ou tendo ela mais perto de você, dando carinho, dando essas frases assim de conforto e de realmente colocar essa criança para fazer as coisas, mas eu tô aqui para você. É muito importante. Quanto mais você mostrar que tem alguém por ela, mais ela vai querer fazer sozinha, para que se ela errar, ela tem quem faça. Quem que quer errar? Ninguém quer errar, gente. Nem sempre é fácil, né? Lembrando que nem sempre é fácil, porque pode acontecer de algum momento agir de uma forma, quebrar um copo, agir de algumas maneiras que vai, às vezes, te incomodar, principalmente se você está no momento de estresse profissional, de coisas em outro âmbito, né? Mas quanto mais a gente tem essa possibilidade de estar bem com nós mesmos,
e nos permitir viver aquele momento, mais aquela criança vai se sentir segura e aí sim, pai e mãe estando segura, demonstrando segurança, o clima bem no ambiente, aquela criança pode se sentir segura, deitar na cama e querer dormir até sozinha. Exatamente. Por ela tomar a iniciativa. Né? Porque quando a gente força e quando está toda essa bagunça ao ambiente, aí sim é um drama. Aí sim pode ser uma grande confusão ali para aquela criança e ela vir nesse contexto de desproteção e de não se sentir então segura nas situações. E aí entra esse papel de insegurança que vai dar nos medos antecipativos. Né? Então eu vou ter medos antecipativos se eu não tenho ninguém por mim. Nós vamos entrar numa constelação esquizofrênica cerebral dos medos frontais. Então, a tireoide ectodérmica mais brânquia em ectoderma, que é o que nós falamos dentro do curso Origens, ela entra numa sensação de pensamento obsessivo, pensamento sobre o que vai ou não vir a acontecer. Pode ser que vai acontecer. E agora eu lembrei que, além desse medo frontal, tem o medo na nuca. Sim. Que entra naquela relação da criança que é deixada no escuro, eu não estou vendo ninguém, não tem ninguém aqui para me proteger, as pessoas que deveriam me proteger não estão aqui. E eu estou chamando, ninguém vem. E eu estou no escuro, não consigo ver nada, não consigo entender nada, então é o medo do desconhecido. Eu não conheço, eu não estou vendo, eu não sei o que está acontecendo. Então isso vai possivelmente trazer medos que são medos que podem chegar de repente, ou medos do que eu não conheço. E aí essa criança pode ter sensações de ver vultos, sentir que tem coisas ali naquele local, monstros naquele lugar, está desprotegida naquele lugar, e aí cria uma sensação de paranoia, né, de medos obsessivos, e até mesmo pode trazer, falaram antes ali de planante, né, de pegou bronquis, pegou laringe, porque é ameaça, né, então eu me sinto ameaçada no meu território onde eu não posso dissuadir, e aquela criança pode ficar no mundo da lua, ficar planando no mundo da lua, ou ter também, com o contexto de abandono associado, terrores noturnos. Então eu tenho a sensação de abandono, junto com uma sensação de medo pelo que está acontecendo, e aquela criança pode ter pesadelos, acordar desesperada, né? Ou nem acordar, né? Estar dormindo e chorando, né? Porque ela se sente desprotegida, planando perante uma situação de ameaça. É verdade. Teve uma frase também no livro que você mandou, né? Não tenha medo de acostumar teu filho com colo, com isso, com aquilo, porque não é porque você limpa a casa todo dia que te falam assim, que você tem que limpar, que você se acostuma e você adora isso e vai manter pro resto da vida. Tem muitas coisas que a gente só faz porque a gente precisa fazer, porque é algo do cotidiano, porque é necessário, porque é pro nosso bem-estar, mas não necessariamente eu gosto disso. Então, se isso não me causar um trauma, eu vou fazer direitinho. Agora, quando causa, talvez tenha alguns empecilhos que não deixem a gente dormir, que não deixem a gente ficar tranquilo para ter essa noite, para ficar mais sossegado, né? Então, olhando para eles e o que eles estão representando, vai ser mais fácil, mesmo que não sempre dá certo, mas vai ser mais fácil para você identificar aquilo, ou numa próxima oportunidade que aquilo acontecer, você já vai saber como lidar, do que simplesmente ignorar. Eu acho que validar as emoções, os medos, os choros, as reclamações das crianças, vale muito a pena. Então a Maísa falou desse livro, ó, Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor, ó, Dr. Carlos Gonzalez. Então, para quem quiser, então printa aí a tela para você ver. Então tem algumas informações aí sobre esse relação aí de cuidados com a criança, cuidados aí com o bebê, né, que você pode às vezes auxiliar os teus pacientes também a entender um pouquinho, observar informações, métodos científicos e pesquisas científicas que você pode observar e colocar com clareza e não às vezes achismos do que pode estar aí por trás dessas alterações. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aí, demos uma pincelada sobre algumas possibilidades que podem trazer, então esses sintomas para a criança que é deixada ali chorando para dormir, e espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Vou mostrar de novo. Claudrice, pegou a caneta? Anota aí, Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor, Dr. Carlos Gonzalez. Aí, printa aí,
depois coloca no Stories lá, daí você tem por 24 horas e compartilha o que vocês acharam da live, tá? Essa foi a live do podcast Vá na Origem. Segunda-feira vai estar no Spotify, no Deezer, no iTunes, para que você possa então ver ou rever algum assunto ou compartilhar com as pessoas que você gosta aí, que possam talvez ter uma informação a mais que possa contribuir para elas. Aqui quem fala é o Ivan Ronaldo. E eu vejo vocês então no próximo sábado falando sobre um próximo assunto. Se vocês quiserem mais assunto, manda pra gente, ou pra Maísa ou pra mim mesmo, lá no Instagram ou lá no YouTube. Fala sobre o que você quer saber um pouco mais e aí a gente vai então nas próximas lives falar um pouco mais sobre esses assuntos. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!